Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, gente. Quem vos fala aqui é o irmão Diego Isidório, mais uma vez com mais um vídeo, pessoal. E hoje eu vou fazer um vídeo da leitura da Bíblia de estudo pentecostal. A gente vai para a parte 4, né? A gente já teve uma introdução aí a respeito de Gênesis e uma introdução explicando um pouco sobre Mateus. Agora sim, vamos começar a ler a Bíblia de estudo pentecostal, beleza, gente? Gostaria que vocês acompanhassem junto comigo aí essa leitura da Bíblia de hoje, né? Propósito de ler toda essa Bíblia aí. Vamos ver se até dezembro eu consigo ler toda, de capa a capa. Beleza? Para nosso conhecimento, né? Para nós crescermos e aprendermos mais sobre Deus, o Pai, o Filho, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a vontade de Deus para o homem, sobre a salvação que há em Cristo Jesus, sobre a condenação eterna, né? Para que a gente possa ser salvo e ajudar, né? Ajudar quem a gente ama, né? Por isso eu estou aqui gravando esses vídeos, porque Jesus falou para a gente amar a Deus em primeiro lugar, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente tem que se amar, né? Então a gente se amando, a gente vai fazer o que é melhor para a nossa alma, para a nossa salvação. E amar o próximo não é concordar com as coisas erradas e as práticas pecaminosas que o nosso próximo faz. A gente deve orar por essas pessoas, falar a verdade que é a Bíblia, né? Quem ama fala a verdade. Quem ama não concorda com o erro, né? Quem ama não tem medo de falar a verdade de Jesus. Imagina se Jesus não quisesse magoar o ser humano, né? E deixasse ele fazer todas as coisas erradas. Íamos todos para o inferno, né? Estaríamos condenados nos nossos erros, nos nossos pecados. Então vamos aí hoje iniciar essa leitura. Um pouquinho de Gênesis, no Antigo Testamento, um pouquinho de Mateus, amém? Peço que você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe um joinha ali embaixo, um comentário, compartilhe o vídeo no grupo da família, dos amigos, né? No status do WhatsApp. Quanto mais pessoa ouvir a palavra de Deus, vai dedicar um tempo para Deus, né? Mais almas podem chegar à salvação através da fé em Jesus Cristo, não das obras. Não somos salvos não porque somos bons, porque ajudamos alguém, porque não fazemos mal para ninguém. Não é por isso. Nós somos salvos porque somos pecadores que não temos como pagar os nossos pecados com boas obras e com boas ações. E somos salvos porque cremos que Jesus morreu numa cruz, foi morto, crucificado, né? Moído numa cruz no nosso lugar, mas ressuscitou, né? E garantiu uma vida eterna e nos prometeu a ressurreição, né? Um dia nós iremos morar com Ele e ter uma vida eterna. Amém? Vamos para a leitura de hoje. Primeiro vamos fazer uma oração aqui para que Deus possa te abençoar e abrir também o nosso entendimento, que o nosso coração receba a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, Criador do céu e da terra, nós te louvamos, meu Pai, te exaltamos porque o Senhor é um Deus poderoso, amoroso, o nosso Pai, que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Pai, em nome de Jesus, ouça a nossa oração nesse momento. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos abençoado, pelo dom da vida, o ar que respiramos, a saúde que o Senhor nos deu, o alimento, a família, os amigos. Obrigado, Jesus, por nos chamar, nos resgatar, abrir a nossa mente,
fazer-nos nos enxergar quem somos, pecadores, necessitados de graça, necessitados de um Salvador que é o seu Filho. Obrigado, Jesus, por ter morrido, Senhor, numa cruz no meu lugar, no nosso lugar. Obrigado, Senhor, por ter nos revelado a vontade do Pai através da Tua Palavra e ter vindo aqui na terra nos ensinar a vontade de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos amar, Jesus. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar intercedendo por nós. Pai, obrigado por ter enviado o Espírito Santo de Deus para nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo nesse momento, Espírito Santo de Deus. Nos limpar de toda a imundícia dessa terra, que a nossa alma, nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração seja transformado, seja purificado, Senhor, pelo fogo consumidor do Teu Espírito. Que toda obra maligna, Senhor, que possa ter entrado dentro de nós, desde criança, através de ensinamentos errados, através das nossas práticas erradas. Meu Deus, purifica-nos, Senhor, nos ensina a Tua Palavra nesse momento, abra nossa mente, retira, Senhor, toda escama dos nossos olhos, transforma o nosso coração, Pai, numa terra fértil, para que gere frutos de arrependimento de pecados e frutos do Espírito Santo. Abençoa essa pessoa, Senhor, que está ouvindo esta oração em tudo. Sara ela, Senhor, cura enfermidades, cura a alma, cura o espírito. Meu Deus, abre portas, Senhor, portas de emprego, Senhor, em nome de Jesus. Liberta os familiares, Senhor, de todos os vícios, Pai, em nome de Jesus. Protege essa pessoa de todo mal, em nome de Jesus. Fica conosco, nos abençoa, é o que eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Vamos à leitura, irmãos. Gênesis capítulo 1. A criação do céu e da terra, e de tudo o que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, com S, plural. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera,
cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Amém. Agora, vamos ler, antes de ler a criação dos seres viventes, a gente vai ler o rodapé da Bíblia, que é a parte da Bíblia pentecostal, que são os estudos. Embaixo aqui, vamos ler sobre a parte que fala: no princípio criou Deus. Tem um estudo sobre o princípio criou Deus, só sobre essa frase, que diz assim, ó: a expressão no princípio é enfática e chama a atenção para o fato de um princípio real. Outras religiões antigas, ao falarem da criação, afirmam que esta ocorreu a partir de algo já existente. Referem-se à história como algo que ocorreu em ciclos, que ocorre em ciclos perpétuos. A Bíblia olha para a história de modo linear, como um alvo final determinado por Deus. Deus teve um plano na criação, o qual ele levará a efeito. Para comentários sobre Deus e o seu papel como Criador, tem um estudo que eu já gravei um vídeo na aula passada e tem ele aqui na Bíblia Pentecostal, mas eu já gravei esse estudo no vídeo anterior. Várias conclusões decorrem da verdade contida no primeiro versículo da Bíblia. Primeiro, uma vez que Deus é a origem de tudo quanto existe, os seres humanos e a natureza não existem por si mesmo, mas devem a Ele, Deus, a sua existência e a sua propagação. Ponto 2. Toda existência e forma de vida são boas se estão corretamente
relacionados com Deus e dependentes dele. 3. Toda vida e criação pode ter relevância e propósito eterno. 4. Deus tem direitos soberanos sobre toda a criação em virtude de ser o seu Criador. No mundo caído, ele reafirma esses direitos mediante a redenção, como está escrito em Êxodo 6:6, Êxodo 15:13, Deuteronômio 21:8, Lucas 1:68, Romanos 3:24, Gálatas 3:13, 1 a Pedro 1:18. Agora a gente vai ver um outro pequeno comentário aqui sobre a terra era sem forma e vazia. Este versículo descreve tanto o processo que Deus empregou para criar, como a ação do Espírito Santo na criação, que também tem no estudo do vídeo anterior sobre criação. Um outro ponto aqui, quando diz haja luz. A palavra hebraica para luz é or e refere-se às ondas iniciais de energia luminosa atuando sobre a Terra. Posteriormente, Deus colocou luminares, depois, ou luzeiros, literalmente luzeiros, nos céus, como geradores e refletores permanentes das ondas de luz. O propósito principal desses luzeiros é servir de sinais demarcadores das estações, dias e anos. Para comentários sobre o papel da palavra falada de Deus na criação, também está no estudo do vídeo anterior. Agora temos aqui um comentário sobre quando diz assim, era boa a luz. 7 vezes Deus declara que aquilo que ele criara era bom. Cada parte da criação por Deus efetuada executou plenamente a sua vontade e propósito. Deus criou o mundo para revelar a sua glória e para ser um lugar onde a raça humana pudesse compartilhar da sua alegria e vida. Note como Deus executou a obra da criação de conformidade com um plano e uma ordem. Dia 1, a luz, Deus criou a luz. Dia 2, o firmamento. Dia 3, a terra seca. Dia 4, Deus criou os luzeiros. Dia 5, os peixes e as aves. Dia 6, os animais e o homem. E no dia 7, Deus descansou. Então Deus primeiro ele põe em ordem a criação, depois ele dá a vida à criação e depois ele termina a criação e a declara boa. Vamos para um outro ponto aqui, um outro pequeno estudo sobre a frase. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Só sobre essa frase. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Essa identificação é repetida 6 vezes nesse capítulo. A palavra hebraica para dia é Yom. Normalmente significa um dia de 24 horas, como diz Gênesis 7:17, Mateus 17:1. Ou a porção em que há luz nas 24 horas. Dia em contraste com a noite, João 11:9. Mas também pode referir-se a um período de tempo de duração indeterminada. Tempo da cega, Provérbios 25:13. Note-se que em Gênesis 2 e 4, os 6 dias da criação são designados como no dia.
Muitos entendem que os dias da criação eram de 24 horas, pois sua descrição diz que consistiam em uma tarde e uma manhã, como diz o versículo 5 aqui, e também Êxodo 20 e 11. Outros creem que tarde e manhã simplesmente significa que uma determinada tarde encerrou algum ato específico da criação e que a manhã seguinte iniciou um novo ato. Bom, outro ponto aqui, a expansão. A expansão ou firmamento refere-se à atmosfera posta entre a água na terra e as nuvens acima. Um outro ponto que fala assim, sejam eles para sinais. Deus determinou que o sol, a lua e as estrelas servissem de sinais que conduzissem a Ele, sinais para conduzir a Deus, além de regular o andamento dos dias, das estações e anos. A astrologia deturpou esses propósitos determinados para os astros e urdiu o ensino falso de que os astros e planetas influenciam e orientam a vida das pessoas. Amém e glórias a Deus, irmãos. Não vou prosseguir aqui no Gênesis, porque eu estou com pouco tempo aqui no meu horário de almoço. Vou ler agora um pouco de Mateus. No próximo vídeo voltamos aqui à criação dos seres viventes. Vamos voar no tempo, lá para os tempos de Jesus. Vamos ler o Evangelho de Mateus um pouco. Muito bem, meus irmãos, agora a gente já fez um estudo, no vídeo, 2 vídeos anteriores sobre a panorâmica e sobre todo o livro de Mateus. Agora a gente vai realmente começar a ler o livro de Mateus, amém? Vamos lá. A genealogia de Jesus Cristo, a origem, os antepassados de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou de Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe e a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, de que foi a mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou Jeconias e os seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel,
Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Jesus Cristo, mais 14 gerações. Amém e glória a Deus. Vamos ler sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, o seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. A seguir, o capítulo 2, a gente vai ler sobre os magos do Oriente, mas não iremos ler hoje. Eu quero ler o ensino sobre esse primeiro capítulo que está abaixo da Bíblia. Então vamos lá, alguns pontos. Primeiro, geração de Jesus Cristo. O Evangelho, segundo Mateus, começa com a genealogia de Jesus Cristo, a qual retrata a linhagem ancestral de Jesus pela linhagem paterna, a de José, segundo o costume judaico. José não era o pai biológico de Jesus, contudo, era o pai legal pela lei. Mateus fez assim a fim de comprovar aos judeus que Jesus era o Messias esperado, que governaria eternamente o povo de Deus, como diz Isaías 11, do 1 ao 5. Pois Deus prometera que o Messias seria um descendente da família de Davi, como diz 2 Samuel, capítulo 7, 12 ao 19, também Jeremias 23, 5, bem como da de Abraão, Gênesis 12, 3 e Gálatas 3, 16. Um outro ponto aqui é sobre a palavra Cristo. O termo Cristo
do grego Christos, quer dizer ungido. É a forma grega do hebraico Messias, como diz Daniel 9, 25 e 26. Desde o início do seu evangelho, Mateus afirma que Jesus é o ungido de Deus. Ele é ungido com o Espírito Santo, como diz Isaías 61 e 1, Lucas 4, 18, João 3, 34, Atos 10, 38. Foi ungido como profeta para trazer conhecimento e verdade, como diz Deuteronômio 18:15. Também como sacerdote para oferecer o supremo sacrifício e expiar as nossas culpas, como diz Salmo 110:4, Hebreus 10, do 10 ao 14. E também como rei para governar, guiar e estabelecer o reino de justiça, como diz Zacarias 9 e 9. Um outro ponto aqui, quando fala o filho de Davi, o filho de Davi. Mateus comprova que Jesus foi um descendente legal de Davi, levantando a genealogia de José, o qual era da casa de Davi. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, contudo, ele foi formalmente registrado na lei, Ele foi formalmente registrado como filho de José e, portanto, tornou-se legalmente um descendente de Davi. A genealogia, lá pelo livro de Lucas 3:23, mostra a linhagem de Jesus através dos ascendentes antepassados de Maria, sua mãe, que também era da linhagem davídica, da linhagem de Davi. Lucas enfatiza que ele procede da carne de Maria e, portanto, como nós. Romanos 1:3. Assim, os escritores dos evangelhos declaram o direito legal e também físico de Jesus ao Messiado. Vamos para um outro ponto aqui, quando fala assim, Maria, da qual nasceu Jesus. O nascimento virginal de Jesus é salvaguardado na sua genealogia. Note que a palavra gerou é usada no caso de todos os nomes até chegar a José. Aí a declaração bíblica muda. Não está escrito que José gerou a Jesus, mas sim que José é o marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Agora vamos falar um pouco sobre Jesus, a palavra Jesus, o nome Jesus. Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, ou que significa Josué, que significa o Senhor salva, como diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 1. O termo define a futura missão do filho de Maria, que é salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma da pessoa. Através da morte expiatória de Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, quem vem a Jesus é libertado da culpa e da escravidão do pecado. Como diz João 8:31, Atos 26:18, Romanos 6:8 e Romanos 1 ao 16. Romanos 8, do 1 ao 16, perdão. Agora vamos ver sobre a Virgem dará à luz. É um ensinamento muito profundo aqui, sobre como a Virgem dará à luz, sem ter conhecido um homem.
Vamos lá. Tanto Mateus como Lucas concordam em declarar inequivocadamente que Jesus nasceu de uma mãe virgem, sem a intervenção de um pai humano, e que ele, Jesus, foi concebido pelo Espírito Santo, como diz Mateus 1:18 e Lucas 1:34. A doutrina do nascimento virginal de Jesus de há muito vem sendo atacada pelos teólogos liberais que liberam muitas coisas. É inegável, no entanto, que o profeta Isaías vaticinou a vinda de um menino nascido de uma virgem, que seria chamado Emanuel, um termo hebraico que significa Deus conosco, lá em Isaías 7,14. Essa predição foi feita 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. A palavra virgem é a tradução correta da palavra grega partenos, empregada na Septuaginta, em Isaías 7,14. A palavra hebraica, significando virgem, almar, empregada por Isaías, designa uma virgem em idade de casamento e nunca é usada no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher, exceto a da virgindade, como diz Gênesis 24:43, também Gênesis 1:3, Gênesis 6:8, Isaías 7:14. Daí, Isaías, Mateus e Lucas afirmarem a virgindade da mãe de Jesus. É de toda a importância o nascimento virginal de Jesus. Para que o nosso Redentor pudesse expiar os nossos pecados e assim nos salvar, ele teria que ser numa só pessoa, tanto Deus como um homem impecável, como diz Hebreus 7:25 e 26. O nascimento virginal de Jesus satisfaz essas duas exigências. Vamos a alguns pontos aqui. A única maneira de ele nascer como homem era nascer de uma mulher. B. A única maneira de ele ser um homem impecável era ser concebido pelo Espírito Santo. Hebreus 4:15. C. A única maneira de ele ser deidade, ser Deus e ser homem, era ter Deus como seu pai. A concepção de Jesus, portanto, não foi por meios naturais, mas sobrenaturais. Daí, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, como diz Lucas 1:35. Por isso, Jesus, Cristo, nos é revelado como uma só pessoa divina, com duas naturezas, divina e humana, mas impecável. Por ter vivido como ser humano, Jesus se compadece das fraquezas de ser humano. Ele experimentou as fraquezas do ser humano. Hebreus 4:15. Como o divino Filho de Deus, ele tem poder para libertar e ser humano. Ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão do pecado e do poder de Satanás, como diz Atos 26:18, Colossenses 2:15, Hebreus 2:14, Hebreus 4:14, Hebreus 7:25. Como ser divino e também um homem impecável, ele preenche os requisitos como sacrifício pelos pecados de cada um e também como um sumo sacerdote para interceder por todos os que por ele aproximam-se de Deus. Hebreus 2:9, Hebreus 5:1 ao 9, Hebreus 7:24 ao 28 e
também Hebreus 10, 4, 12. Não a conheceu. Vamos agora para uma última expressão de hoje. Não a conheceu. A expressão até que chama a atenção para o fato de que, depois do nascimento de Cristo, José e Maria tiveram todo um relacionamento físico comum de um casal, relações sexuais. Antes de Jesus nascer, não tiveram relações, só depois do nascimento de Jesus. Tanto que sabemos que Jesus teve irmãos e teve irmãs, como diz Mateus 12, 46, 47, Mateus 13, 55, Marcos 3, 31 e 32, Marcos 6, 3, Lucas 8, 19 ao 20. Amém e glórias a Deus, irmãos. Chegamos ao fim da leitura de hoje, irmãos. Percebemos que fica assim, né? Lemos só um trechinho da Bíblia, bastante estudo, e nesse pequeno trecho aprendemos muita coisa e fica realmente um vídeo extenso. Por isso não posso ler mais do que até aqui. No próximo vídeo iremos ler mais um pouquinho de Mateus e mais um pouquinho de Gênesis. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.